Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários são um investimento muito comum para quem quer viver de renda. Mas para isso a gente vai precisar escolher bons ativos, certo? Então vamos olhar alguns indicadores para a gente poder tomar a melhor decisão. Um dos indicadores mais importantes que a gente tem é a taxa de vacância, ou seja, o percentual daquele fundo que está disponível para alocação. A gente quer essa taxa o mais baixo possível, em torno ali de no máximo 10%. Porque uma taxa muito alta significa menos renda entrando no fundo, consequentemente, menos a gente vai receber por cota. É bom também a gente olhar o histórico dessa taxa. Hoje pode ser que ela esteja bem baixinha, mas já passou por períodos altos. Então a gente vai olhar o histórico dessa taxa para saber como que ela ficou ao decorrer do tempo. A gente também vai olhar para o dividend yield, que é o percentual daquela taxa que vai ser pago para a gente. Essa taxa, mais a valorização do fundo nos últimos 12 meses, precisa estar acima da rentabilidade de títulos públicos. Um título público é mais seguro do que um fundo imobiliário. Então não compensa a gente correr um risco maior nos fundos para ter uma rentabilidade menor ou igual à dos títulos públicos. Então essa taxa precisa estar acima. Outro indicador que a gente vai precisar olhar é o P sobre VPA, que é o preço sobre valor patrimonial por ação. A gente vai pegar o preço da cota e vai dividir pelo valor patrimonial do fundo. Se esse número for menor que 1, significa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso pode ser uma boa, porque ele vai estar com desconto. Pode ser uma boa oportunidade de compra. Se esse número for superior a 1, ele está acima do seu valor patrimonial. Então, já é um fundo mais caro. Se estiver igual a 1, ele está no preço, porque o valor patrimonial e o preço por cota estão iguais. A gente também vai precisar olhar para a liquidez, que é a velocidade que a gente vai conseguir transformar aquela cota em dinheiro. Se a gente precisar vender o fundo imobiliário, em quanto tempo eu vou colocar a ordem e ela vai ser executada? É importante que seja o mais rápido possível. Então, colocou a ordem, ela já tem que ser executada. Se for demorando dias, pode ser que aquele fundo esteja passando por algum problema. Também vamos olhar para a diversificação e localização dos ativos do fundo. Não queremos fundo com os ativos localizados em uma só região. É melhor que eles estejam espalhados, mas dentro de regiões com demanda, porque não adianta ter um ativo numa cidadezinha muito longe que ninguém conhece, porque caso esse ativo seja desocupado, provavelmente vai ser muito difícil de conseguir alugar ele de novo. Se conseguir alugar, pode ser que o preço do aluguel abaixe. Então a nossa renda também diminuirá. Então, além da diversificação, a gente vai precisar olhar a localização de cada ativo. Um fundo de logística, por exemplo, é muito importante que ele esteja perto de grandes rodovias, porque como o fluxo de veículos é muito alto, de caminhões, de carreta, perto de uma rodovia fica mais fácil para isso. Então, um galpão de logística dentro de um bairro é muito difícil, porque as ruas podem ser muito estreitas. Então fica difícil para a entrada e saída de carretas. Então a gente prefere que estejam à margens de grandes rodovias. É importante olhar também se esse galpão vai estar antes ou depois do pedágio, porque o pedágio é um custo para a empresa de logística. Um galpão antes de um pedágio tem um valor maior e uma facilidade maior para ser alugado. Isso também vale para lajes corporativas. A gente quer prédios de lajes em grandes centros. Um prédio muito distante, numa cidadezinha lá no interior, vai ser difícil ter demanda para aquele prédio. Então a localização também é um item muito importante para a gente olhar. A gente também precisa olhar para a renda recorrente. Como a maioria das pessoas usa isso para viver, ou seja, viver de uma forma de renda passiva, essa renda tem que ser constante. Então a gente vai olhar para o dividend yield, também vamos olhar se ele é constante. Não queremos uma taxa que fica subindo e descendo, fica variando muito. A gente precisa de algo mais recorrente, mais tranquilo, sem tanta variação. É importante também olhar o RI, que é a relação com os investidores. O gestor costuma publicar relatórios? Nos relatórios, todas as dúvidas são sanadas ou fica algo? Quando fica alguma dúvida, você manda um e-mail. Eles costumam responder de forma rápida? A empresa que administra esse fundo e o gestor estão começando agora no mercado ou já são pessoas que têm muita experiência? É importante a gente avaliar tudo isso antes de escolher um bom fundo. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.